Em derredor, grande massa lá de substância ectoplasma leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros, lá ainda são as questões, né, tóxicas que traz o médium, e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aí temos um material leve, plástico, de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, nos quais ele vai dividir o ectoplasma em 3 partes. Ele chama de fluidos A, que está representando as forças superiores da esfera espiritual. O fluido B, definido os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. Da assistência, os médios de sustentação e o médium que está fazendo o trabalho. E C são as energias da própria natureza que alguns espíritos recolhem das energias da natureza para completar. Então, o fluido A lá podem ser mais puros. Os fluidos C, que são da ordem da natureza, mais dóceis. Ele designa dessa forma. E B, que são os nascidos dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, é capaz de estragar tudo. Jogar tudo fora. Dona Didi? A senhora que é uma especialista de fazer bolo, torta, a senhora sabe, se usar o fermento errado, perde tudo, né? Se usar o fermento errado, vai estragar tudo certinho. Estragou a massa. É mais ou menos isso, O que nós temos feito é isso. Olha lá. Então, olha lá, muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. O campo fluídico na sala, lá se fizera demasiado espesso. Então, olha o experimento que eles fazem. Eles estão num ambiente separado, ali onde está os 14 médios ali, e aí eles lançam no ambiente uma parte do ectoplasma. E olha o que ocorre. Olha lá, os pequenos jatos de força ectoplasma arremessados até lá, em caráter experimental, tornavam ao gabinete revelando forte teor de toxinas de variada classificação. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual. E cada companheiro, ao invés de ajudar um instrumento mediúnico, pensava sobre ele com malditas exigências. As malditas exigências, que ele quer dizer muitas vezes, é aquela pessoa que muitas vezes tem feito e pedido a espiritualidade já de muito tempo, que quer ver o pai, quer ver a mãe, e está ali cobrando isso. Vocês estão lembrados do estudo da semana retrasada? Que são aquelas pessoas que vão lá e começam a exigir do espírito. Você está perdendo tempo, nós já combinamos isso e até agora você não fez. Muitas vezes a pessoa ela se sente no direito, mas eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa de toda segunda-feira, ou toda quinta-feira, está lá na casa espírita, e até agora vocês não me atenderam? Bota exigência ainda. Ainda exige. Então, está ali, muitas vezes, eu quero ver, hoje vocês vão mostrar meu pai. E às vezes está ali, é isso que estão colocando aqui, ó. Com malditas exigências. Cobrando ainda, então está criando o quê? Um campo muito deletério do ambiente. Então, é o experimento que eles fizeram. Olha lá. Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior. Falou o assistente, algo preocupado. Olha lá. De modo algum, informou Garcês com desapontamento. É um outro trabalhador do mundo espiritual que está lhe ajudando. Não vão conseguir fazer a materialização. Por quê? A toda assistência, ela está com interesses particulares, cada qual não há um foco único que seria o trabalho da cura. Então, daí, por isso que eu coloquei a questão, quem está na liderança dos trabalhos, o dirigente,
né, ele tem que chamar o grupo e falar, olha, o propósito do trabalho aqui é de atendimento, né, aos espíritos desencarnados, né, de atendimento aos espíritos enfermos. Então, as suas questões particulares não podem ser tratadas aqui agora. Elas devem ser, talvez, tratadas, né, numa condição, né, de um atendimento fraterno, né, para você, né, pegar orientações, né, e é um trabalho, né, íntimo que você tem que fazer com você mesmo. O que a espiritualidade faz, ela nos traz, né, a forma como nós podemos melhorar a nossa condição de vida. Mas é nós que temos que tomar a decisão. Estava até conversando com a Dora, né, a respeito disso. Muitas vezes, né, o que a espiritualidade nos faz? Para que a gente tenha, né, eles não tomam a decisão por nós. As decisões de nossa vida somos nós que devemos tomar. As ações somos nós. O que eles nos ajudam muitas vezes é, né, tira de uma forma, por exemplo, temporária, afasta aquele espírito obsessor que está muitas vezes influenciando o nosso campo mental nas decisões. Então acolhe ele, né, dá para a gente ter uma trégua pelo menos, né, para o nosso pensamento estar só conosco mesmo, sem influência externa. Mas a decisão é nossa. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nosso. Igual, né, um trabalho que ocorreu. Né, uma perturbação muito grande, né, dentro de um lar, dentro de uma casa. E quem estava sendo perturbado ali, né, um membro daquela família, houve uma intervenção espiritual, né, em acolher aqueles dois espíritos que estavam criando essa perturbação, mas não por mérito do que estava sofrendo processo obsessivo. Ele não tem mérito nenhum para isso. Só que a perturbação dele estava começando a criar transtornos, né, nos demais familiares ali. Então ele acaba, né, sendo beneficiado, mas a trégua que foi dada, né, é para os familiares, não é para o obsidiado não, porque o obsidiado não tem mérito nenhum. Se fosse só ele sozinho ali, é uma questão que ele, inclusive, tem que resolver. É a hora que ele decidir e falar, não, eu, né, não estou suportando mais. Eu tenho que procurar a ajuda, né, de Deus, eu tenho que procurar a ajuda, né, é ele que tem que decidir. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, ele foi beneficiado, a pessoa ainda, naquela conduta, a espiritualidade ajudando, ajuda por caridade, ajuda. Mas a principal ajuda ali não foi por ele, não. Ele não tinha mérito nenhum para isso. Mas é porque ele já estava criando, né, perturbações naqueles que estão em equilíbrio. O Dr. Halírio, né, Stefano, ele nos traz, inclusive, esse exemplo no caso das doenças. Inclusive, ele fala não lembro qual o número do estudo, ele falando sobre a esquizofrenia, que ela muitas vezes ela ocorre, né, às vezes já na velhice. Isso. E por quê? Aí ele comenta, né, que no exemplo lá que traz, inclusive que é o Manuel Filomeno de Miranda, né, que é no livro, acho que Loucura e Obsessão, que eles trazem o exemplo, que por mérito moral, né, da esposa, não iriam deixar que ele entrasse, né, em loucura plena, né, o esposo. Mas o mérito não era dele, era da esposa. Então eles ainda falam, a esposa não merece passar por isso. Então aí vem, né, o desencarne precoce. Nós vamos provocar uma trombose nele, né, para que a família não passe, né, por esses, né, desagrados, né, por essas perturbações. O mérito estava onde? Na esposa e nos filhos. Lá, de modo algum, lá informou o Garcês com desapontamento. Então não vai ter a materialização. Lá teremos tão só o médium desdobrado incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Por quê? A assistência está, né, completamente, desarticulada do trabalho que tem que ser realizado. Então, o que eles vão dar é somente uma assistência. O processo de tratamento poderia ser, vamos falar assim, mais efetivo, mas vai ser um paliativo. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico,
diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Então eles criam, inclusive, uma proteção, com a própria energia ectoplásmica, criam uma proteção para o médium, para que ele não fosse atingido por aqueles pedidos que estavam sendo direcionados pela Assembleia. Então, cada um com interesse particular, né, só direcionando pensamentos, né, de interesse particular. Então, para que, né, não fosse aquele fecho, né, de energias, cada qual solicitando uma coisa, né, aquela balbúrdia geral, né, eles bloqueiam ele criando essa roupagem especial. Né, bloqueia para que não ocorresse essa interferência. Vemo-lo avançar, né, com indumentos materializados e sob orientação da enfermeira amiga. Entretanto, né, caso alimente nessas condições qualquer desejo menos digno, pode interferir no trabalho, prejudicando. Ele nos traz, se o médium, né, numa condição dessa ainda, com assistência toda, né, do mentor espiritual, né, no caso ali é uma enfermeira do mundo espiritual que vai estar trabalhando nesse processo de cura. Ele ainda consegue atrapalhar? Ele vai dizer que sim, aqui. Perfeitamente, diz o mentor espiritual. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Então, né, mais uma vez o nosso chamamento, né, do nosso melhoramento moral, né, das nossas atitudes, né, os nossos pensamentos. Nós podemos neutralizar essas questões dos pensamentos à medida que nós vamos fazendo esse esforço, quando adentramos a casa espírita, pedindo a espiritualidade que nos conceda forças para que a gente supere os nossos próprios, né, defeitos. Em pensamentos menos dignos, em pensamentos egoísticos, muitas vezes, né? Eu preciso ajudar minha família. Mas minha família já está amparada, não há o que eu possa fazer por ela agora. Eu estou aqui com o propósito de doação. Não de levar, né, apetrechos ou coisas, né, para o meu lar, né, ou para o meu irmão, ou para um parente, um colega, um amigo. É natural que eu peça isso? Talvez por ele sim, mas tem que ver o momento. Tem que ver o momento em que eu posso, né, estar solicitando esse amparo, a espiritualidade a ele, mas se agora eu já estou na linha de frente de trabalho, eu tenho que me concentrar no trabalho. O propósito do trabalho é que é atendimento a espíritos enfermos. O propósito do trabalho que eu estou agora, lá atrás, né, junto com o pessoal, fazendo desenvolvimento mediúnico. Eu tenho que concentrar em amparar e ajudar aqueles, né, médiuns que estão em aprendizado, né, que estão fazendo desenvolvimento, bem como os espíritos que estão ali nos amparando, nos ajudando, e os espíritos, né, enfermos que estão, né, sendo acolhidos. Então, concentrar, mentalizar, né, o foco do trabalho ali em ajuda, em orientação aos médiuns. Esse tem que ser o propósito. Eu me desligo, o exercício, eu me desligo dos meus pensamentos particulares, dos meus problemas, para trabalhar, naquele propósito, né, daquela reunião, daquele trabalho. É um exercício que nós temos que aí é o pensamento, né, sendo vigiado, policiado por nós mesmos o tempo todo. E sempre, né, vocês podem perceber, sempre há uma espetada na hora que você deu conta de si, você está com o pensamento lá fora, está longe. Então volta, corrige, né, não, como diz a espiritualidade, né, não se julgue, não se condene, porque senão é que perturba mais o trabalho, volta, concentra, endireita a caminhada e segue firme de novo. Com esse tropeço, mas a partir do momento em que você tem essa autocrítica, né, de perceber que você está fora e você quer alinhar, a disciplina que você está colocando em si próprio, né, é o aprendizado. Já é um grande passo. Lá, o medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada. Acho que essa parte aqui eu tinha falado, né? No entanto, à medida, né, que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de tudo. O que ocorre ali? Não tinha ainda falado dessa parte, não. O que ocorre? Né? O médium em desdobramento, ele adentra o recinto para executar, mas mal consegue, por exemplo,
né, fazer uma atividade, ele tem que retornar de novo, né, ao gabinete que eles prepararam, né, para se refazer as energias. Por quê? Né, vamos falar, são tantos torpedos deletéricos lançados pela Assembleia que vai se desfazendo todo o material que ele prepara. Então ele volta, tem que voltar, tá, para preparar de novo, né, manipular, né, vamos falar assim, outro medicamento para retornar ao recinto para fazer o trabalho. É isso que nos está trazendo aqui. Ó. Olha lá, o medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa, no momento não ajuda. Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize de alguma sorte a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Dá prejuízo, porque destrói aquilo que foi levado, né, para o ambiente para fazer o tratamento. Então, as emanações mentais são tão, né, tóxicas. Por exemplo, está levando, né, vamos supor, está levando, né, uma parte que vai reconstituir, né, um órgão interno, um rim, né, do doente. E aí, do perispírito. Na hora que chega, né, as emanações tóxicas é tanta que, né, conseguiu destruir. Ele já está danificado. Aí não consegue fazer o trabalho. Aí volta de novo e tenta fazer o trabalho. Talvez aquele já não vai fazer mais, mas vai tentar preparar para um outro. Para ver se consegue. Então o trabalho fica todo o quê? Né? Sem um sucesso. Aí o que eles vão trabalhar mais? Aí eles vão trabalhar com, não com, né, a energia ectoplasma, mas vai trabalhar com os raios. Muitas vezes para quê? Né? Tentar, né, estancar, parar onde está a lesão. Tá? Entra como um processo praticamente, ou de cauterização, né, ou de, né, queima daqueles vibriões, que são chamados os raios curativos. Mas não estão assim fazendo a reparação, a reconstituição dos membros, né, lesados. A convite do orientador, lá penetramos a sala, efetivamente, né, escuras emissões mentais esguinchavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável, entrando em conflito com elas mesmas lá. Tá vendo? Coloca lá. Né? Escuras emissões mentais esguinchavam continuamente. E elas começam a entrar até, né, em conflito com elas mesmas lá, entrechocando-se de maneira lastimável. É aquela disputa de ideia, né? Não, eu quero tanto ver minha mãe e eu tenho direito, né? Mas eu quero ver meu pai, né? Eu quero ver meu filhinho, né, que desencarnou. Aí tá aquela, né, aquela luta, né, aquele campo mental conturbado e prejudicando os trabalhos, né, de cura da casa mediúnica ali. Os amigos ainda na carne mais se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas, no aparente silêncio que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença lá de afeições desencarnadas. É o exemplo que eu passei, né, do pedindo o pai, a presença do pai ou da mãe, sem cogitarem da oportunidade do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Acho que vocês já tiveram a experiência, né? Muitos, né, que, né, quando ficam sabendo que vocês, né, são médios, são frequentadores, né, dentro da doutrina, aí pergunta, se eu for lá, eles vão me dar notícia do meu pai? Né? Se eu for lá, eles vão falar como é que está minha mãe, meu pai? Então é isso que está falando aqui, ó. Olha lá. Exige a presença de afeições desencarnadas sem cogitarem da oportunidade do merecimento. Será que, né, nem pensa, será que eu tenho merecimento de ver? Muitas vezes eu até posso ter o merecimento,
Mas como eu me comportaria, né, como eu me reagiria se eu souber, né, se for me revelado que meu pai está no mundo das trevas? O que ele passava para mim, para minha família, né, para nossa mãe, ele era uma coisa, mas fora, né, do lar, ele era, vamos falar, um terrível vilão. No exemplo lá que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz, né, do espírito lá para a família, né, o pai, né, era um exemplo. Né, um homem, né, de sucesso no comércio, deu excelentes condições para os filhos estudar, mas a família não sabe, né, que ele botou, né, os 3 irmãos, ainda adolescentes, para fora de casa, né, sendo ajudado ainda por advogados inescrupulosos, né, os quais transferiram toda, né, a herança, né, para ele. E ele expulsando os filhos, né, os irmãos de dentro de casa. Os irmãos vieram, né, todos inclusive desencarnar muito cedo, em função, assim, de terem que morar na rua, né, então acabaram tendo tuberculose e desencarnaram todos eles cedo. E aí na hora que a consciência dele, né, porque, como diz até o Dr. Hilário, né, ele fala, a gente pode se esquivar da justiça, né, humana, né, mas o tribunal da consciência, né, ele é incorruptível. Então ele vai nos cobrar. Nossa própria consciência é que nos vai cobrar isso. E se a gente quer fugir dela, né, quer se esconder dela, aí é onde vem as questões, né, das perturbações mentais provocadas por nós mesmos. Ainda coloca sempre isso, não é, né, a pessoa ela fica doente mental, não é por processo obsessivo, não. Já está ali, é dela. É o que os espíritos, como a Estevânia até fala sempre pra gente, né, o que o espírito obsessor vem fazer é só soprar a brasa. Né, já está ali na gente. Não foi nada novo, né? Não foi nada novo, já está tudo ali. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado, né, por servos ínfimos. Ainda assim, lá os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. Não obstante, né, toda aquela condição, eles ainda se desdobravam em trabalho para tentar ainda, né, salvar alguma coisa dentro do trabalho. A enfermeira devotada lá socorreu as doentes aplicando-lhe raios curativos. Tá vendo? Já que não é possível, né, se trabalhar, né, com a matéria, então vai aplicar os raios curativos. Às vezes, né, várias vezes ela deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplasma se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Então é muito mais sério do que realmente a gente imagina. Quantos trabalhos poderiam, né, estar sendo, né, realizados, né, com muito êxito, né, sendo inclusive dando condições da espiritualidade de trabalhar mais intensamente, né, e não ocorre. Há 2 semanas atrás, né, qual que, né, foi a recomendação, né, que teve na quinta-feira aqui, né, com relação a esse encontro de domingo? Fazer com que, né, houvesse uma maior presença, inclusive para doação de quê? Isso aí. Fazer as doações, né, para que se promova, né, até o tratamento, né, cura de espíritos que estão até distantes. Tá? Mas nesse momento, né, estão todos, né, conectados aqui, né, ouvindo, né, o que está sendo, né, dialogado, o que está sendo aqui discernido em aprendizado para todos nós, eles também. Tá? E além disso, né, como abre, né, como se trabalha isso? Como eles estão com o campo agora aberto, né, esse aprendizado propicia o quê? A recepção. É onde a espiritualidade, né, conseguiria trabalhar com eles, inclusive, né, junto com essas energias que estariam sendo, né, colhidas aqui. Mas, né, talvez muitos, né, acham que vai prejudicar todo domingo, né, atrapalhar todo domingo, então acha que pode deixar para depois. Depois eu vou, outro domingo eu vou.
Vocês mesmos agora, né, vão ter o discernimento e vão pensar aí e vai ver com quem que a espiritualidade pode contar. Com aquele médium que de vez em quando ele vem, às vezes ele é um excelente, né, médium, de incorporação, tem excelente, né, clarividência, clareaudiência, tem muita energia para, né, poder ajudar nos trabalhos, mas no sábado ele vem, no outro não vem, falta 2, vem um. Agora, às vezes, aquele que nem tanta, né, habilidade tem, mas ele tem boa vontade, ele tem ali a pontualidade e assiduidade. Jesus capacita os escolhidos. Exato. Ponto. E aí aquilo, por isso que fala, né, a quem muito foi dado poderá lhe ser retirado para o quê? Para passar para aquele que está se dedicando. É por isso que muitos médios, né, vocês vão ver que o Dr. Eurípides ele comenta sobre isso, né, aí onde há aquela abertura que eles vêm falar que há charlatanismo, porque às vezes o médium ele tinha mesmo aquela mediunidade, mas por indisciplina e tudo, então vai se retirando, né, aqueles dons mediúnicos dele, e ele, né, que é com segundas intenções, né, aí ele começa, né, a criar da sua própria cabeça, do seu próprio campo mental, aonde depois vem, né, e acusa, né, como charlatão. E ele está sendo um charlatão mesmo, porque a mediunidade dele já... Né, o médium que trabalha sério não quer nem se exibir. Muitas vezes ele quer ficar até no anonimato, ele não quer... o trabalho que ele sabe, ele tem a consciência, né, que o trabalho, né, não é dele, ele é só, vamos falar assim, um intermediário. A criação não é dele, não é autor de nada. No filme do próprio Kardec, né, traz esse detalhe, quando a médium lá queria, mas o meu nome não vai aparecer? O meu nome não vai aparecer? Quando você começa, inclusive, a ler, até no próprio Evangelho, está lá, o que pouco importa, né, são o nome dos médiuns, porque os médiuns, na verdade, não é obra deles. Muitos espíritos, inclusive, nem querem né, retratar o nome deles, porque eles consideram que aquilo não pertence a eles são só, né, vamos falar, um disseminador das coisas que já foram criadas por Deus. No livro, está lá no livro também, Tormentos da Obsessão, o próprio, né, Eurípides Barçanufo, quando ele está fazendo, né, aquela intervenção cirúrgica, né, junto com a equipe, naquele espírito, né, e aquele espírito, né, começa a falar, ele fala, isso aqui não me pertence. E ele ainda, olha o nível, né, de humildade, né, do espírito Eurípides, que, né, ajudou a criar, né, a Colônia Esperança. Ele fala, eu sou simplesmente, né, um trabalhador do Cristo. Tudo que eu estou fazendo aqui, né, eu só estou administrando, todos os recursos não me pertencem. Ele ainda deixa isso muito claro. Porque o espírito, né, ardiloso tentou julgar para ele se envaidecer do trabalho que estava sendo realizado. Aí ele fala, não, isso aqui não me pertence, eu estou só administrando os recursos que Jesus, né, me concedeu nesse momento. Então é o trabalho, né, que todos nós devemos fazer conosco mesmo. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera, da esfera espiritual, né, isso relatando André Luiz, tomou pequena porção das forças materializantes do médium, né, sobre as mãos e afastou-se para trazer daí instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhes a mente excitadíssima. Ainda traz flores ainda. Alguns companheiros lá passaram a compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento, sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos atenção. Essa questão aqui, inclusive, né, ele vai deixar como uma lembrança, né, até para aqueles mais descrentes, nem precisava disso, né, mostrar que, né, eles estiveram ali presentes. Existe, inclusive, né, alguns, né, até se vocês pesquisar, eu não sei qual, não guardo agora na mente qual caso espírita manteve isso. Então tem lá,
né, feito de parafina, né, a forma da mão, às vezes o pé do espírito, né, que ele se fez presente. E o que ele faz? Ele vai enfiar, ele cria, mas para aquilo ocorrer, como é matéria, ele só o espírito enfiar a mão, nada ocorre. Então ele vai o quê? Materializar, né, com o ectoplasma a mão dele, e aí ele adentra a mão dele dentro da parafina. Aí a parafina ela vai ficar moldada, né, na mão dele. Aí depois ele, como a matéria, né, sutil, ele retira ela, fica ali. Então a forma da mão. Então é o que ele vai fazer aqui. Olha lá, um amigo lá de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dútil que emanava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida. Não vamos tentar fazer isso em casa não, tá? Senão vai estar todo mundo com a mãozinha queimada depois aí. Mergulhando-a logo após, né, na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde, né, como lembrança. Olha lá. Realmente, olha lá, todas as pessoas da Terra possuem consigo a energia que examinamos? É um questionamento que ele deixa, tá vendo? Todas as pessoas na Terra possuem energia? Né? Lembra que, né, as palavras de Jesus, né? Vós sois deuses. À medida que nós, né, nos melhorarmos moralmente, né, e compreendermos, né, com plenitude, né, principalmente colocando, né, os 2 mandamentos da Boa Nova do Cristo em prática, nós vamos conseguir atingir esse nível sim. Chegará em momento, né, não nesse mundo de expiação e provas, mas talvez no mundo de regeneração, talvez nem nele, talvez mais à frente ainda, né, a gente já tenha as condições de fazer todos os trabalhos, né, emanando as energias curativas. Podeis fazer tanto quanto ou mais do que eu, né? Uhum. Nós podemos fazer tanto ou mais, mas não, mas podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer alguma coisa. Ela seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? O que vocês acham? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Nós vamos ficar esperando que o futuro aconteça ou vamos fazer com que ele venha logo? É nós. Vem, depois ele vai dar a mensagem final, é trabalhar, continuar trabalhando e estudando. Por que é o trabalho? O trabalho é a aplicação do aprendizado. É aplicar tudo isso que nós estamos absorvendo agora de ensinamento, de instruções, no nosso cotidiano. Aqui dentro da casa espírita e fora dela. Dentro do ambiente de trabalho, né, a gente agir de uma forma espiritualizada. Aplicar tudo aquilo que nós já temos recebido, né? Paciência, emanação de energias retificadoras. Se tem um colega de trabalho exaltado, é o momento em que a gente deve orar por ele para que ele possa estar recebendo, né, energias, né, dando a ele calma, discernimento. Né, não julgar sem pré-julgamentos. Porque o julgamento é aquilo que eles não... Nós estamos fazendo julgamento dentro daquele cenário que nos é colocado. Nós estamos vendo só um cenário e os outros cenários. Então nós vamos, né, ser induzidos por essas informações que não estão em completude. Esse conflito, por exemplo, que houve, né, na imprensa, né, maciça, né, fazendo as divulgações daquele escândalo lá daquele casal. Nós vamos ficar fazendo pré-julgamento da jovem, do rapaz? Na realidade, acho que cabe a nós, conhecedores, né, que somos, né, o que é a espiritualidade, orar por eles. São 2 infelizes. São 2 infelizes no qual, inclusive, né, uma imprensa inescrupulosa está, né, aproveitando, né, de um erro, né, de ambos, né, e criando, né, essa pavorosa, em que destrói ainda mais, né, as questões, né, até morais e espirituais dos 2. Então, né, o aplicar na nossa vida cotidiana seria o quê? Orar por eles. Não, mas aí a gente esquece que nós somos espíritos e nós estamos lá falando, mas fulano está errado mesmo, tem que levar, né, tinta. Está agindo daquela forma. Está vendo? Nós não estamos policiando, né, os nossos... Nossa, sou mestre.
Nós não estamos policiando o nosso campo mental, porque o que nos é mostrado é um cenário, a gente não sabe o contexto todo. É. Então, nós temos que ter muito... A questão de julgar as pessoas, nós não podemos fazer isso. Como diz o Rossandro, a gente está vendo a foto, a gente está vendo o filme. Exatamente. É só uma parte dele, a gente não sabe o contexto. Printou, fez um print aí da cena do filme, a gente acha que ele não viu o filme todo. Isso também é só um print. Então, seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações? Não. Nós temos que estudar, nos esforçarmos, é agora. É agora que eu vou policiar eu sei da minha importância aqui dentro da casa espírita, é agora que eu vou controlar meus pensamentos. Eu quero ser um parceiro do mundo espiritual. Meu propósito é esse, quero doar as minhas melhores energias. Eu já vou deixar aqui, hoje é quarta-feira de noite. Eu já vou deixar isso anotado, o que eu tenho que fazer amanhã para chegar bem na reunião quinta-feira. O que eu preciso fazer para mim, sábado de manhã, eu já vou ler aqui, deixar do lado do meu criado mudo, a minha cartilha aqui. Porque às vezes eu deixo só da minha consciência e eu esqueço. Os afazeres do dia a dia vêm, mas está aqui do lado, não vai dar para esquecer. Cada um cria um modo de lembrar as coisas. Eu sei que porque até propositadamente vai vir várias tribulações para que a gente perca o propósito daquele dia. É um mal-estar, é uma dor de barriga, é uma dor de cabeça. É um vizinho que vai lá. Com um amigo, é o vizinho que vai lá. É uma visita inesperada. Eu tenho compromisso hoje. Você veio me visitar, vão comigo ou então marca para outro dia. Mas eu não sou espírita, você quer que eu vou lá na casa espírita? Por que não? Por que não? Mas eu sou de outro grado religioso, então, todo respeito, você não me falou que estava vindo, eu tenho compromisso, tem que ir. Nós não podemos também deixar que essas interferências atrapalhem os propósitos que nós temos vinculados com nós próprios. Não é com a casa espírita, não, que a casa espírita não precisa da gente, não. Nós é que precisamos dela, tá? É isso aqui, Seria lícito esperar no futuro? Não, não é lícito esperar no futuro. É agora, é fazer agora. Essa força lá era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si? Não, ela não vai organizar-se por si, não. É nós que temos que comandar essa força, essa energia. Ela não é por si só que elas vai. Nós, está ali, inclusive, traz o relato o espírito da enferma que está lá conduzindo e vê que ainda mesmo ele sendo conduzido, mas ele ainda pode atrapalhar todo o trabalho. Então ela não se organiza por si não, depende de nós. É nossa força mental, a nossa conduta, a nossa disciplina, a nossa elevação moral. Olha lá, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Tanto que demonstra que o fluido que ele chama de fluido C, eles vão retirar de onde? Das forças da natureza. Pode ser do ar, pode ser da água, pode ser das plantas. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. Eu fiquei me questionando por que em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana comparecem em maiores proporções. É a necessidade, muitas vezes, do local. Como, às vezes, a carência de recursos é tamanha. Imagina aqueles que estão lá na floresta amazônica. Eles estão desamparados pela espiritualidade? De jeito nenhum. Talvez, então, dentro desses, eles têm uma produção maior de ectoplasma para promover a autocura e daqueles que estão ali na própria tribo. Então, explicando só um pouco aqui o porquê disso. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções. Ectoplasma é um elemento amorfo,
mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparada à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animada de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. Lembra lá no início do livro, né? É que nós somos, né, pura energia, né? Mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Então ele está suscetível, né, à nossa influência, né? Nossa influência, principalmente o campo mental. Lá, infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, ou diante da objetiva fotográfica, dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações. Consistência, né, os bastonetes são aquilo, né, que nós temos no campo mental, nós temos, né, o que dá a visão, né, noturna são os bastonetes. Eu esqueci agora, tem né, os outros elementos que dá a visão diurna. Por isso, quando a gente muda de ambiente rápido, né, dá aquele momento em que a gente perde, né, o foco de visão. É igual numa sala de cinema, né? Tá tudo, né, naquela penumbra, tá funcionando os bastonetes. Acende as luzes, né, aí né, entra, né, o do campo mental. Aí naquele momento de transição a gente perde a visão, até, né, acostumar. Olha lá, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substância, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Aqui que, inclusive, a espiritualidade, né, chama-nos atenção, olha lá, né, ele pode criar, né, questões de imagens, né, através, né, do médium, né, se ele estiver, né, com a mente em desalinho. E se houver ainda espíritos perniciosos, muitas vezes podem criar imagens, né, desagradáveis, né, imagens, né, de entidades, né, vamos falar, animalescas, né, que já estão, né, dando aquele processo, né, de zoantropia. E fazem isso, né, para criar, né, mais medo, criar pavor. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombras. De vez que, manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Isso dá a entender que nas forças geradas, extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Então, trabalhemos, né, e estudemos.